Olá, olá, queridas pessoas, muito bom dia. Estamos hoje voltando para as nossas lives constantes que a gente faz. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Me avisem aí, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, tá? Que como é uma forma nova, como é uma forma nova, eu ainda não estou acostumado. Mas enfim, eu acho que está tudo bem. Estava conferindo por aqui. Só me deem mais um ok aí, se tá tudo bem para vocês. E vamos começar com a nossa live de hoje. Deem um joinha aí, quem já entrou. O som está ótimo. Tá, pronto. Já conferi aqui que vocês estão vendo e ouvindo bem. Então, muito bom dia. Depois de uma semana distante daqui, do Instagram, dos trabalhos em geral, né? Para mim é uma sensação de feliz ano novo, porque realmente é uma renovação de ciclos, para mim, que reverbera de alguma forma dentro do meu trabalho que vocês consomem aqui no Instagram quase que diariamente. Ah, e aí, semana passada eu voltei a postar, já no sábado, que foi o dia que eu voltei a dar aula. E aí, hoje vamos começar com as nossas lives que continuarão acontecendo todas as terças e quintas aqui no Instagram. E eu estou com outro projeto de ter pelo menos uma live mensal no YouTube, onde eu quero fazer uma live mais longa, uma live com cara de aula mesmo, sobre constelação sistêmica ou sobre alguns outros assuntos que eu venho trabalhando com os meus alunos nos cursos de formação, tá? Mas então, vamos para a nossa live de hoje. Ontem eu fiz um post sobre procrastinação, que é uma questão que chega muito comum nas caixinhas de perguntas. As pessoas questionam muito a respeito de como sair da procrastinação. Por que eu procrastino tanto? Por que eu não consigo concluir as coisas que eu começo? Por que eu não consigo caminhar na vida que eu estou me propondo a construir? E aí, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês hoje é a gente conceituar o que é procrastinação. Porque tem muita gente que confunde procrastinação com inércia. Procrastinação não é você que está aí dentro da sua casa constantemente parada ou parado. Procrastinar é você ficar transferindo para o próximo momento a execução de algo que você precisa fazer. Perceba uma coisa importante já neste começo. Procrastinar é muito diferente de se manter na inércia. O procrastinador, se você é uma pessoa procrastinadora, você deixa as coisas para depois, mas você chega no momento de fazer a coisa, tá? E por que procrastinar é tão ruim? Procrastinar é ruim porque muitas vezes você, nesse adiamento daquilo que você sabe que precisa ser feito, você vai perder muito por perder o timing da coisa, por perder o momento em que realmente é necessário se fazer a coisa. Mas, um alívio para você que é procrastinador, ser procrastinador já é um lugar melhor do que você se manter na inércia, tá? As coisas que eu vou trazer para vocês aqui hoje e que são algumas origens que eu enxergo no movimento de procrastinação
elas também são origens de pessoas que se mantêm na inércia, tá? Então, mesmo que você não seja uma pessoa que procrastina e seja uma pessoa que se mantém na inércia, fica aqui até o final que você vai clarear algumas coisas a respeito do seu não movimento, da sua não ação em direção à vida, que é uma coisa extremamente prejudicial para todo mundo. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, e que foi um ponto que eu enxerguei no ano passado, durante alguns atendimentos, e que inclusive tem um texto aqui no meu Instagram sobre isso. Eu comecei a enxergar em muitas pessoas que procrastinam e também pessoas que estão na inércia, um movimento extremamente infantil de espera por papai e mamãe que venham resolver as questões que precisam ser resolvidas. E é interessante que hoje eu fui reler esse post que eu tinha feito, acho que foi ano passado, sobre procrastinação, e eu me lembrei exatamente da constelação que eu fiz desta pessoa, de uma das, né? Que foi uma pessoa que viveu a infância. A Siri está querendo participar. Foi uma pessoa que viveu a infância, a adolescência e a juventude quase que inteira com seus pais fazendo tudo por ela. Todas as coisas que precisavam ser resolvidas, papai e mamãe estavam lá para resolver o tempo todo. Acontece que, em algum momento da nossa vida, quando a vida de adulto começa a bater na nossa porta, papai e mamãe não estarão mais lá para resolver as suas questões. Papai e mamãe não estarão mais lá para fazer a sua comida, para fazer o seu dever de casa, que até nisso os pais da pessoa em questão faziam. E você vai precisar entrar em movimento. Então, o que é um lugar comum de pessoas que procrastinam por ainda estar em uma posição muito infantil? São pessoas que, apesar de já estarem inseridas em uma vida de adultos, se mantêm em uma postura infantil de espera que esses pais venham resolver a vida. E importante, essa espera ela pode surgir tanto na pessoa que teve um excesso de atividade dos pais na vida, como também na pessoa que não teve a presença dos pais na vida. Talvez a pessoa que não teve a presença dos pais na vida pode cair em um movimento ainda maior de espera, por nunca ter tido e esperar que esses pais cheguem em algum momento para fazer algo por ela. Mas aí percebam, quando você volta para este lugar infantil, você começa a olhar para as coisas que precisam ser feitas, não de um lugar de adulto responsável, com liberdade, com poder de ação. Você olha para as coisas que precisam ser feitas num lugar de uma criança incapaz, que se vê na espera de um adulto responsável que resolva as suas questões. E aí, o que pode acontecer? Pode ser que você vá para a vida atrás desta pessoa, esperando papai e mamãe resolverem as suas questões. E aí você até encontra, não pai e uma mãe que resolvam as suas questões, mas você encontra alguma pessoa que aceita tentar ocupar este lugar na sua vida. É aí que muitas pessoas se mantêm na procrastinação, se mantêm adiando as coisas, se mantêm até na inércia, por projetar em uma outra pessoa um lugar de papai e de mamãe mais uma vez. Essa outra pessoa pode ser a sua companheira ou seu companheiro, pode ser o seu patrão, pode ser o Estado, alguém que você acha que pode ocupar um lugar de maior do que você e te poupar do trabalho que é viver a sua própria vida.
Esse tipo de procrastinador, essa pessoa que entrou nesta inércia, ela vai sair da inércia talvez em um lugar de frustração muito grande, em um lugar de dor muito grande, que é o momento onde você percebe que, por mais que você espere que alguém venha fazer isso por você, essa pessoa não vai aparecer. Percebam que eu falei para vocês, né? Que as origens que eu trazer para vocês serviriam tanto para a pessoa da inércia quanto para a pessoa que procrastina. A pessoa que procrastina neste lugar, ela vai esperar que alguém resolva as questões por ela, mas no momento lá na frente ela vai ver que ninguém vai vir resolver a vida dela. Então, se você é essa pessoa, você vai acabar fazendo de última hora porque ninguém resolveu para você e a urgência da resolução daquela questão chegou. E a coisa se tornou insustentável ao ponto de que você se levanta para fazer, apesar de ter passado muito tempo esperando que alguém resolvesse por você essa questão. Já a pessoa que continua na inércia é a pessoa que, apesar da urgência, ainda se mantém neste lugar infantil de esperar alguém vir resolver a questão. E aí, o não fazer, o não cuidar da própria vida, pode trazer consequências muito graves para esta pessoa. Uma hora, você que quer continuar inserido na vida, você vai precisar parar de esperar por papai e mamãe e se levantar para fazer. E começar a se movimentar apesar do incômodo, porque fazer as coisas é sim incômodo, requer energia da gente, requer movimentação da gente. Mas em algum momento você vai precisar cair na real de que ninguém vai dar conta de viver a sua vida. E por que ninguém vai dar conta de viver a sua vida? Vai ser hora de você começar a vivê-la. Vai ser hora de você começar a se propor um movimento de amadurecimento e de responsabilidade pela sua própria existência, de movimentação dentro da sua própria existência. Um outro ponto também importante que leva as pessoas a um movimento de procrastinação e também a um movimento de inércia são as pessoas que não percebem o seguinte: as nossas ações, os nossos projetos, as coisas que a gente quer para a vida da gente, elas partem de um ponto inicial. Elas não partem do nada. Se eu saio daqui e vou lá para o Vale do Capão, onde eu estava, eu tenho um lugar de onde eu estou partindo. E o lugar de onde eu estou partindo é importante para eu planejar as minhas ações. Sabendo onde eu estou e acolhendo o lugar onde eu estou, eu posso, de fato, traçar um caminho de ações para chegar aonde eu quero chegar. O segundo ponto que eu enxergo em pessoas que procrastinam muito são pessoas que vivem constantemente reclamando da realidade a qual estão inseridas no momento atual, reclamam das suas condições, reclamam da vida que estão vivendo e percebe, se você vive num movimento onde você não acolhe a realidade do ponto inicial onde você está, você não tem como ter força para agir. Porque você vai ficar aí na sua casa constantemente esperando que o contorno se movimente, o contorno se modifique, para que você tenha condições que você acha que são condições melhores para se agir. Então percebe, se você fica aí reclamando da cidade que você vive, do país que você vive, que é uma bosta, do seu pai e da sua mãe que não fizeram as coisas por você, da sua mulher ou do seu marido que te atrapalham em alguma coisa, do seu filho que acordou muito cedo. Se você ficar
reclamando da realidade que está aí, é real para você, hoje e agora, você também vai entrar em um movimento de procrastinação extrema e de inércia. É interessante quando o Bert Hellinger fala que a gente precisa aceitar a nossa realidade para então mudar, porque a gente só vai conseguir agir naquilo que se apresenta no hoje, naquilo que é real, naquilo que está aí na sua frente. Então, enquanto você nega aquilo que é real, aquilo que está aí, aquilo que é presente, você vai entrar em um movimento de não ação. E essa não ação ela pode se prolongar tanto e se instalar uma vida inerte, onde você não consegue se movimentar. Quando eu lembro desse ponto, eu lembro muito de uma frase que eu li lá quando eu comecei a estudar, do Cortella. Na verdade, não é do Cortella, mas ele cita muito. Eu acho, né? Não me lembro direito. Mas ele fala assim, que a gente precisa aprender a fazer com as condições que tem, até que a gente tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Então percebe, se você ficar constantemente esperando as condições externas melhorarem para você começar o seu movimento de ação na vida, talvez você vai para um movimento de inércia. Talvez você fique parado, sem fazer nada, sem produzir, sem de fato viver a vida que se tem. Então, por pior que seja a sua realidade, se você não acolhe essa realidade do jeito que é, você não vai ter um ponto de partida. O ponto de partida é o que você é hoje, todas as circunstâncias nas quais você se insere. Todos os contextos, agradáveis ou desagradáveis, onde você se insere, são as suas circunstâncias do seu ponto de partida. Aqui, a gente chega num ponto importante, não adianta você ficar constantemente lutando com aquilo que foi, lutando contra aquilo que já é uma estrutura. Você precisa acolher a estrutura onde você já está inserido para que, ao longo do tempo, no tempo T mais um lá na frente, você consiga agir de forma a mudar essa estrutura. Mudar estrutura é algo muito difícil. Mudar estrutura precisa de ação constante, hoje, amanhã e depois. Estrutura é uma coisa que está fixada, que para você modificar, primeiro você tem que olhar para a estrutura do jeito que ela se apresenta e começar, pouquinho em pouquinho, a agir para modificar essa estrutura. A estrutura ela não vai fazer assim e mudar drasticamente na sua vida para que as coisas sejam fáceis. Isso não vai acontecer. E enquanto você viver nessa espera de que a estrutura se modifique para você de fato começar a fazer alguma coisa, provavelmente você não vai fazer nada com essa vida que se apresenta. E o último ponto que eu queria trazer para vocês, já estamos prolongados nessas lives. Talvez a gente vai começar a fazer lives mais longas mesmo. E o outro ponto que eu queria trazer para vocês, que também é um ponto que leva a gente ao movimento de procrastinação e de inércia, é o momento em que você superestima a sua capacidade atual. Que você, às vezes isso daqui é feito de forma muito inconsciente, tá? Mas é o momento em que você olha lá para o lugar onde você quer chegar, mas você projeta neste lugar algo muito grande. Você não tem a humildade de acolher o que é possível ser feito hoje. Qual é o lugar que eu posso alcançar amanhã? Imagina você o seguinte:
Isso até é uma coisa que eu faço quando eu viajo de carro. Ah, tá certo que o Vale do Capão não é nem tão longe da minha casa, então não é muito longe. Mas imagina que eu vou lá pro Rio Grande do Sul, que é longe pra caramba daqui. Se eu paro aqui do lugar que eu tô, no oeste da Bahia, olho pro Rio Grande do Sul, que é longe pra caramba, que força eu vou ter para levantar dessa minha cadeira aqui confortável que eu estou, pegar o meu carro e começar a dirigir em direção ao Rio Grande do Sul? É uma distância muito longa. E é isso que você faz quando você, por exemplo, vou dar um exemplo das minhas alunas. Quando você, por exemplo, está começando um movimento de um novo trabalho e de hoje para amanhã você quer ter 100 mil seguidores e atingir muita gente e vender muito para muita gente. Isso não vai acontecer do nada. Milagres acontecem? Até podem acontecer. Mas se você mira em um lugar muito alto, você já vai viver uma frustração existencial, porque você vai perceber que não vai chegar lá amanhã, que não vai ser um passe de mágica, que você vai chegar em um lugar tão grande. E por esse sentimento que gera em você, por ver este lugar tão grande e tão distante, você pode recuar diante do movimento da vida. É por isso que eu escrevi no texto que eu coloquei ontem, que no momento em que você quer parar de procrastinar, você vai precisar dar importância às pequenas coisas que você faz. As coisas banais mesmo. Arrumar a cama, lavar a louça. As ações rotineiras que estão aí imediatas, que estão aí na sua frente. Para, no treino de fazer coisas pequenas, na constância, lembra do que eu falei da constância, hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois, estar ativo na vida. Para, a partir deste movimento constante de ação, você conseguir, aos poucos, aumentando o seu nível de atividade, aumentando o seu nível de alcance. Voltando ao exemplo das minhas alunas que começam no Instagram a falar de constelação. Hoje você vai falar para 10 pessoas, fale bem feito para 10 pessoas. Dedique-se ao máximo a entregar valor a 10 pessoas. Amanhã pode ter 10 de novo. Você vai entregar de novo. Depois de amanhã pode ter 10 de novo. Você precisa entregar de novo. Percebam que a gente precisa aprender que a caminhada ela se faz passo a passo. Se você já fica com excesso de projeção em algo muito distante, pode haver uma tendência em você a achar aquilo tão distante que você desconfia das suas próprias capacidades e para de fazer. E não age. E não constrói nada. Uma coisa que eu faço quando eu viajo para um lugar muito longe. Eu começo a olhar as cidades que estão no intervalo entre o aqui e o lugar para onde eu estou indo. E eu não vou medindo mais o quão distante eu estou do meu destino final. Eu começo a medir o quão distante eu estou do primeiro destino, que é o lugar talvez onde eu faço uma parada, onde eu abasteço meu carro, onde eu compro uma água, onde eu troco a fralda do meu filho. Porque são momentos em que você já percorreu um caminho e precisa parar para se recompor, para continuar neste caminho. Se você olha só lá para o destino final, o resultado da sua ação fica muito distante. O resultado daquilo que você se propõe a levantar para fazer fica tão longe que isso pode ser um desestímulo extremo para a sua ação. É importante a gente ter em mente aquilo que a gente quer conquistar, o lugar final que a gente quer chegar, é sim muito importante. A gente não pode desconsiderar a importância
de se ter clareza do destino. Mas os seus olhos não podem estar apenas neste destino final. Tem que estar no passo a passo que você está fazendo, dia após dia, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois. O seu olhar precisa estar na estrada que você está percorrendo, naquilo que você precisa fazer hoje, e não lá na frente, no lugar onde você quer chegar. É preciso olhar e se perguntar no que você pode ser útil hoje para a sua vida. O que você pode fazer hoje para a sua vida melhorar? O que precisa ser feito hoje para a sua vida continuar? Acabei que nem passei os slides que eu tinha feito. É preciso você acolher a pequenez que pode ser o movimento atual. O movimento atual pode ser algo muito pequeno. E aí você precisa ser humilde para acolher estes movimentos também pequenos. A gente não nasce fazendo coisas grandes. Então, resumindo tudo, né? O primeiro ponto é: pare de esperar que alguém venha fazer as coisas por você. Pare de esperar que algum salvador venha, que algum adulto responsável venha resolver e fazer aquilo que você de fato precisa fazer. Número 2, pare de reclamar das suas condições atuais. Pare de esperar condições melhores para começar a agir, para começar a viver. E comece pelo banal, pelo básico. Agindo e sendo útil nas pequenas coisas, fazendo com consciência e com presença tudo o que você faz. Tomar banho, escovar os dentes, fazer a comida, arrumar a cama, lavar a louça. É na constância da presença, da ação nas pequenas coisas, que você se treina para fazer as grandes. É na pessoa que está começando no Instagram, é em um stories que seja por dia. É em um post por dia. É na constância de pequenos movimentos que se faz grandes movimentos. Então, é preciso que você se abra para este movimento. Que você pare de ficar aí culpando a sua vida, reclamando da sua existência, esperando que algo aconteça e, de fato, se levante com humildade para fazer aquilo que é preciso ser feito. Que pode não ser uma grande coisa agora, mas que são essas pequenas coisas que constantemente sendo feitas, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, que vão te dar base, vão te dar estrutura. Lembra que eu falei que a estrutura ela não muda do nada? A estrutura se constrói aos poucos. E são pequenas coisas, pequenas ações que vão construindo uma estrutura. Então, é você fazer o básico, você começar a se movimentar com atenção, com presença. Isso é importante. Porque tem gente que começa a agir meio estabanado sem presença. É preciso agir com presença. Olhando, de fato, para aquilo que você está fazendo. E não fazer uma coisa pensando na próxima. É agir olhando para aquilo que está na sua frente, precisa ser feito. E fazer bem feito, com dedicação. Fazer com entrega de amor. É nessas ações constantes, hoje, amanhã e depois, que você vai aos poucos construindo estrutura que sustente algo grandioso lá na frente. Então perceba, é preciso entrar em movimento. Acolhendo a realidade que você se insere, parando de reclamar, parando de esperar alguém, acolhendo a realidade que se insere e fazendo o básico, fazendo o que se apresenta e que precisa ser feito. É preciso um movimento de extrema humildade para sair deste lugar e começar a agir com as coisas que
talvez a sociedade vejam como banais, como pequenas. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Acho que não, né? Muito obrigado a todo mundo que esteve por aqui. Vão lá nos stories que tem caixinha de perguntas. Tem já algumas respostas, algumas pesadas que foram necessárias. E deixem suas perguntas lá. Eu volto na quinta-feira com a nossa próxima live. Vamos manter este movimento de entrega por aqui. Foi uma coisa que eu comecei e estou gostando de fazer. Tá? Mandem também suas sugestões para as próximas lives. Podem mandar na caixinha quando eu abrir ou também no direct, que eu vou anotando e montando. Uma coisa que eu quero é, a partir de agora, fazer lives mais carregadas de conteúdo. Parar com aquele papo leve e realmente trazer mais coisas para vocês. Tá? Fico por aqui então. Muito obrigado por todo mundo estar até aqui. E tenham todos um bom dia. Certo? Já fui.